Em um mundo que muda rápido demais, talvez a melhor resposta para o futuro esteja no passado. Hoje temos aplicativos, relatórios e redes sociais falando de investimento o tempo todo. Mas os fundamentos que constroem riqueza de verdade já atravessaram gerações. Os nossos avós, muitas vezes sem estudar economia, já aplicavam princípios que seguem atuais e que podem transformar a forma como você investe. Eu lembro de uma cena marcante da minha infância. Minha avó tinha o hábito de guardar moedas em um pote de vidro. Toda semana ela colocava algumas moedas lá sem falhar. Para uma criança, aquilo parecia insignificante, mas no fim do ano, aquele pote se transformava em dinheiro suficiente para uma compra importante. O ensinamento estava ali. Pequenas contribuições feitas de forma disciplinada se acumulam e viram grandes resultados. Essa lógica é exatamente a mesma dos investimentos. Quem aporta pouco, mas com consistência, constrói um patrimônio robusto ao longo do tempo. Essa simplicidade era a base da vida financeira de nossos avós. Não havia dezenas de produtos, plataformas ou relatórios. Era poupança, caderneta, imóvel ou ouro. Mesmo assim, eles prosperavam porque tinham uma regra clara: gastar menos do que ganhavam, guardar parte da renda e evitar dívidas, que pode parecer básico, mas é justamente essa a mentalidade que falta para muitos investidores hoje. O excesso de opções cria ansiedade, e a ansiedade leva a decisões ruins. Quantos não entram e saem de ações o tempo todo tentando adivinhar o mercado? A verdade é que, sem simplicidade não existe consistência, e sem consistência não há estratégia que funcione. Imagine um investidor que ganha 10 mil reais por mês. Se ele gasta tudo, nunca terá nada. Agora, se ele guarda R$1.000 por mês e investe durante 30 anos com uma rentabilidade de 10% ao ano, acumulará mais de 2 milhões de reais. Essa é a mágica da simplicidade aplicada com disciplina. Mas simplicidade não é tudo. Os nossos avós também dominavam, mesmo sem perceber, o valor da paciência. Quantos não compravam terrenos, casas, pequenos negócios e seguravam por décadas, até ver esse patrimônio se multiplicar? Eles não estavam preocupados em vender no próximo mês. Eles deixavam o tempo trabalhar a favor. No mercado de ações, o princípio é exatamente o mesmo. Se você tivesse investido no Ibovespa em 2005 e apenas segurado até hoje, teria multiplicado o capital sem precisar adivinhar cada oscilação. E se tivesse reinvestido os dividendos, o resultado seria ainda maior. Esse é o poder dos juros compostos, a famosa oitava maravilha do mundo, que multiplica silenciosamente o patrimônio de quem sabe esperar. Agora pare e se pergunte: você teria coragem de ver seu patrimônio cair 20% ou 30% em uma crise e ainda assim continuar investindo? Muitos investidores de hoje não suportam essa pressão. Mas os avós entenderam que o tempo cura as crises. Eles não falavam de volatilidade, mas praticavam a paciência no dia a dia. E isso fazia toda a diferença. Outro aspecto importante era a diversificação intuitiva. Talvez os avós nunca tenham ouvido falar na teoria de portfólios, mas já entendiam que não podiam depender de uma única fonte. Era comum ter um pedaço de terra, um pouco guardado na poupança, às vezes ouro, às vezes em gado. Essa era a forma deles diversificar e proteger o patrimônio. Hoje a lógica é a mesma, só que com instrumentos modernos. Temos a bolsa de valores, fundos imobiliários, renda fixa, ETFs, investimentos internacionais. O princípio, no entanto, não muda. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Pense no investidor que colocou tudo na poupança nos últimos 10 anos. Ele perdeu para a inflação em boa parte do período. Agora compare com quem dividiu entre bolsa, renda fixa e imóveis. Esse diversificou, protegeu o capital e ainda construiu renda. Diversificação não é luxo, é sobrevivência financeira. E aqui cabe uma reflexão prática. Imagine duas famílias. A primeira colocou todas as economias em um único imóvel de aluguel. Quando o inquilino saiu, a renda secou por meses. A segunda dividiu os recursos entre imóveis menores, ações de boas empresas e títulos públicos. Essa família nunca ficou sem fluxo de caixa. Diversificação não traz apenas números melhores, ela traz paz de espírito. E isso nos leva a outro ponto: viver de renda. Os avós entendiam muito bem esse conceito. Muitos tinham imóveis de aluguel ou pequenos negócios que garantiam uma renda recorrente. Eles sabiam que depender apenas do trabalho era arriscado. Hoje essa mentalidade se traduz nos dividendos e nos juros sobre capital próprio, que são os aluguéis moderninhos. Imagine um investidor que acumula R$1 milhão em ativos que pagam 8% ao ano em dividendos. Isso significa 80 mil reais por ano em renda passiva. É dinheiro caindo na conta sem precisar vender patrimônio. É exatamente essa lógica que garante independência financeira. Deixar que o dinheiro trabalhe para você. Agora pense,
Quanto tempo levaria para você chegar a esse nível de independência? A resposta vai depender menos do quanto você ganha e mais da constância em investir e reinvestir. E talvez a lição mais poderosa de todas seja a preocupação com o legado. Os avós queriam deixar algo para os filhos e netos: uma casa, uma terra, uma base de segurança para a família. Esse pensamento de longo prazo é o que hoje chamamos de planejamento sucessório. Temos ferramentas como testamentos, holds familiares, seguro de vida e previdência privada para organizar essa transferência de patrimônio. Se você não organiza, o governo organiza por você, e geralmente da forma mais burocrática e cara possível. Ser seu próprio herdeiro significa preparar a sua vida financeira para servir você e sua família no presente e no futuro. É acumular, proteger e transferir patrimônio de forma inteligente, e não depender do improviso, mas sim de uma estratégia clara. E aqui entra uma provocação. Se você partisse amanhã, sua família estaria preparada financeiramente? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas é fundamental. Claro que o mundo mudou. Hoje temos fintechs, criptomoedas, investimentos globais acessíveis a qualquer pessoa. Mas os princípios continuam os mesmos. Disciplina para gastar menos do que se ganha, paciência para esperar o tempo agir, diversificação para reduzir riscos e visão de longo prazo para construir e proteger patrimônio. Ferramentas mudam, princípios atravessam gerações. Talvez os conselhos dos nossos avós ainda sejam os melhores para o futuro. Guardar, ter paciência, diversificar e pensar no legado. Não são ideias antigas, são ideias eternas. São ideias que funcionavam ontem, funcionam hoje e vão funcionar no amanhã. E agora eu quero ouvir de você. Qual foi o melhor conselho financeiro que já recebeu da sua família? Escreva aqui nos comentários, porque essa troca enriquece todo mundo e mantém viva essa sabedoria que atravessa gerações. E se gostou do conteúdo, deixe o like, pois o YouTube reconhece o trabalho e entrega para mais pessoas. E se ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal para aprender a investir melhor a cada semana. Nos vemos no próximo editorial.